Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Despertando para uma Nova Consciência. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Jane Hansen, doutora em neuropsicanálise, neurocientista comportamental e especialista em transformação humana, através de toda a parte da medicina emocional e energética, onde eu sou criadora da vivência de 30 dias da prosperidade infinita, do método terapêutico breve LS Healing e autora do livro Códigos de Luz e Vibração Elevada. E nesse espaço, nós vamos embarcar um lindo e profundo caminho do autoconhecimento. O quanto que isso é gratificante para a nossa vida. Não só toda essa parte do autoconhecimento, o trilhar desse caminho, a expansão da consciência, que é lindo, já dizia Einstein, uma vez que a sua mente é expandida, ela jamais retornará ao tamanho original. E de toda a transformação de vida de maneira poderosa, com muito mais consciência e gratidão, menos dor e ansiedade. E hoje, poderosa, nós vamos falar sobre aquela cilada. Sabe a cilada da positividade tóxica? Hoje nós vamos falar sobre os impactos de ignorar as próprias emoções. E olha que é um tema muito rico, muito confundido por muitas pessoas. E hoje nós vamos desmistificar toda essa parte aqui com vocês. Então, estão preparadas para mais um episódio? Então, a primeira coisa que nós estaremos falando aqui é sobre o processo de como é que a gente pode trabalhar todo o desconstruir da positividade tóxica. Antes de começar, eu quero partilhar com vocês essa frase que eu recebi de uma paciente antes de iniciar o processo comigo. Jane, ela me falou: a dor de esconder as minhas emoções constantemente me fez sentir invisível, invisível para mim mesma e uma verdadeira piada e sem autenticidade. E aí, alguém mais já vivenciou essa dor ou continua vivenciando, se identificou com essa frase? A dor de esconder as minhas emoções constantemente me fez sentir invisível para mim mesma e uma verdadeira piada e sem autenticidade. Olha que forte que é essa frase. Então, nesse episódio, nós vamos estar trabalhando todo esse processo. Nós vamos mergulhar nas armadilhas da positividade tóxica, onde um otimismo irreal, sabe, pode nos levar a ignorar emoções legítimas nossas. A positividade tóxica, ela é a imposição de uma atitude sempre positiva, ignorando as emoções negativas que fazem parte da nossa experiência humana. Não é sobre querer controlar tudo, mas é sentir cada emoção e ter a consciência de cada uma delas. Então imagina só, tudo que acontece na nossa vida, ela tem um porquê. O nosso corpo dá sinais o tempo todo. Quer que eu te dê um exemplo? Muitas pessoas ignoram a questão da febre e eles acham um absurdo. Imagina, a pessoa está sentindo febre, a criança, é muito comum em criança. Ai, a minha filha, o meu filho, toda semana está com febre, toda semana, gente, eu não sei mais o que eu faço. Então, quanto que seria valioso para cada um de nós se nós pudéssemos olhar os sinais que o nosso corpo dá, sem ignorar os sinais, mas entender o que é que está por trás de todos esses sinais. Então, assim como a febre nada mais é do que o corpo dando o sinal: olha, tem algo aqui que precisa de um cuidado. E as emoções são a mesma coisa. Quando nós estamos sentindo uma emoção, não é ignorar aquilo, mas sim o que está me fazendo eu sentir essa emoção aqui. O que aconteceu em algum momento que todas as vezes que eu tenho algo aqui para fazer ou algum exemplo, né? Algo que eu preciso mudar aqui, alguma fase da minha vida que eu estou percorrendo, que isso sempre se torna algo e isso está trazendo uma repetição para mim. Então, vocês conseguem perceber que tudo são sinais. E ter a consciência de tudo isso acaba mudando tudo na nossa vida. E aí, dentro de uma explicação terapêutica, eu, como terapeuta, neuropsicanalista, é de extrema importância partilhar com vocês
que é fundamental reconhecer que, gente, suprimir as emoções genuínas pode levar a uma desconexão interna e não vai resolver os seus problemas, muito pelo contrário. É como você jogar toda a sujeira embaixo do tapete. Inclusive, vocês vão ver um vídeo bem interessante meu, assim que eu trago todo um humor, enfiei um monte de sujeira embaixo do tapete e eu mesmo caí em cima daquilo lá, porque aquilo começa a se tornar um monte tão grande e que a gente já não consegue nem andar mais naquilo lá. Justamente por quê? Porque toda a sujeira ficou acumulada de maneira oculta. Além de trazer uma desconexão interna, a gente não consegue mais manter em equilíbrio, porque tem tanta sujeira lá escondido que a gente não consegue mais se manter lá naquele lugar. Então, primeira coisa, quando nós não permitimos que as emoções como tristeza, raiva, medo sejam expressas, a gente acaba o quê? Criando um ambiente interno onde essas emoções crescem aí, como eu disse, de maneira oculta, lá embaixo do tapete, causando ansiedade e até depressão. É essencial validar e acolher essas emoções sem julgá-las, permitindo que elas sejam o quê? Processadas de maneira saudável. Não é reprimir, é a gente ter a consciência de cada uma delas. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento de que a ideia de controlar as emoções, muitas vezes elas implicam o quê? Em reprimi-las ou até ignorá-las, o que pode levar a problemas seríssimos emocionais, como ansiedade, depressão, entre outras coisas. Porque quando se adoece nessa parte emocional, vai adoecer fisicamente também, porque o nosso corpo, ele é um reflexo das nossas emoções, ou seja, o nosso corpo é as nossas emoções sem máscaras. Então não adianta eu dizer para vocês que eu estou super bem ali de palavras, sendo que eu estou adoecida, sendo que eu estou com uma série de questões. Então não adianta, o nosso corpo é de fato a nossa vida sem máscara. Então, o quanto que é bom entender o controlar, a diferença do controlar do gerenciar, porque o controlar a gente isso implica a gente reprimi-la ou ignorá-las, essas emoções. Agora, gerenciar é diferente. Significa reconhecer as emoções, entendê-las e encontrar maneiras muito mais saudáveis de lidar com elas. Ou seja, o que é que aconteceu que eu senti raiva em algum momento? O que é que aconteceu que eu senti medo? O que estava por trás de tudo isso? O que aconteceu que eu senti tanta tristeza? Então, ter toda essa clareza da importância de uma gestão emocional, não no piloto automático, mas de maneira consciente, nos ajuda no nosso crescimento pessoal, que acaba impactando no nosso profissional também, na nossa saúde mental, que é tão necessária para a nossa trajetória de vida. Já viu o número, cada dia que passa maior, de pessoas com ansiedade, pessoas com depressão? Vocês já pararam para pensar que esse número pode estar muito ligado a essas questões de pessoas que escondem. Vamos falar aqui sobre a questão das redes sociais, por exemplo. Nunca se teve, né? Existem aí até estudos científicos que já fizeram de cada rede social e que algumas redes sociais, eu não vou colocar o nome aqui de cada uma delas, mas algumas delas são ditas como verdadeiras mentiras, que as pessoas só postam a perfeição, que as pessoas só postam quando a coisa realmente está acontecendo, quando ela está no palco, quando ela está brilhando, quando ela está. Então, as pessoas não postam a real situação de vida. E aí o que que acontece? Principalmente na área jovem, acaba criando aquele senso de comparação, aquele senso de inferioridade, aquele senso de uma série de coisas. E quando a pessoa não se permite ela entender tudo isso, expressar o porquê que ela está triste, que tem alguém que fez alguma coisa lá, ou sentiu raiva porque alguém foi lá e fez algo, ou até mesmo medo, né? A pessoa deseja fazer algo e tem medo do julgamento, tem medo de uma série de coisas e ela ignora tudo isso, acaba gerando todos esses processos e inclusive causando toda a ansiedade e depressão.
Inclusive o nosso país, ele está em um dos rankings gigantescos, inclusive se vocês não ouviram o meu podcast anterior, eu convido vocês fortemente para vocês irem lá olhar, né? O Brasil está em 5º lugar de um dos países mais ansiosos do mundo, incluindo a parte de depressão. Então, assim, e países com um número de população muito maior do que o Brasil, não está com toda essa problemática que está acontecendo no Brasil. E aí, dentro dos estudos científicos, né? Antes eu falei dentro de uma explicação terapêutica e agora mais no cunho científico mesmo, onde a neurociência ela também nos mostra que suprimir as emoções ela ativa aí áreas do cérebro associadas ao estresse, como a amígdala. Mais uma vez, percebe? O que é que acontece quando a gente suprime, ignora as nossas emoções? Onde acaba indicando que o quê? É importante a gente tá dando um rótulo às emoções que podem ajudar a reduzir a sua intensidade. O que acaba fazendo com que promova um estado emocional muito mais equilibrado. E aí, trazendo dentro de um cunho, dentro de um contexto aí da epigenética, ela sugere que a expressão emocional autêntica, ela pode influenciar positivamente a expressão genética, contribuindo para um bem-estar geral do ser humano. Gente, olha quanta coisa. Tanto a neurociência, que ela diz, quando fala rotular a emoção, gente, é que, assim, eu ainda não me recordo, eu assisti um vídeo tão interessante de uma mãe, quando ela estava trabalhando todo o processo de educação da sua filha. A filha fez algumas atividades na escola e ela não foi muito bem. E quando ela chegou em casa, ela estava com raiva, ela estava triste, e aí ela veio conversar com a mãe, e ao invés da mãe dizer: "Ah, deixa para lá, ignora isso, não, da próxima vez vai dar certo", a mãe começou a trabalhar cada emoção com ela. Sabe assim, ok, quando a professora te falou isso, qual é o sentimento que você sentiu? O que que veio? Qual que foi a primeira coisa? "Ah, mamãe, eu fiquei com muita raiva, porque a fulaninha, ela conseguiu e só eu que não consegui". Ok, que nome que você pode dar a isso? Então foi rotulando, sabe, ela fez um trabalho bem bacana, foi rotulando ali cada emoção, dando um nome para cada emoção, para que ela pudesse trazer à tona aquilo. E olha só que interessante, quando você, né, isso é dentro da neurociência, mas dentro da epigenética também, ela fez um exercício bem bacana de neurociência e a parte da epigenética também nos ensina que trabalhar toda essa expressão emocional de maneira autêntica, né, colocar isso de maneira autêntica, ok, e qual é o sentimento de tudo isso, mas o que que você pode escolher ao invés disso, se você se dedicar mais a isso, você então trazendo todo esse processo, sabe. Então, tudo isso acaba mudando. Aí você pode estar perguntando: "Mas Jane, então me explica, traz para a gente de maneira bem simplificada, como é que a gente pode estar fazendo isso?". Sim, eu vou passar para vocês de uma maneira bem detalhada, de uma maneira bem fácil, e a primeira coisa que a gente vai entender é a relação da neurociência e das emoções de uma maneira muito simplificada. Então, onde a primeira coisa é, aqui, suprimir as emoções e o cérebro. O que que é que acontece? Quando você tenta bloquear ou ignorar toda essa parte das suas emoções, aí as partes do seu cérebro, como eu disse anteriormente, como a amígdala, elas começam a trabalhar muito mais, de uma maneira muito mais acelerada. Por quê? A amígdala, ela é responsável por lidar com o medo e com as demais emoções intensas. Ou seja, quando ela está dentro de um processo ali, quando a gente fala superativa, né, um processo superativo ali, quando está acontecendo algo, você pode acabar se sentindo muito mais estressada ou ansiosa. E uau! Veja que existe tantas pessoas estressadas e ansiosas. E aí, qual é a causa, hein? Qual será que é a causa? Será que a causa é só estar pensando no amanhã?
Será que a causa é não viver no presente? Será que a causa é só isso? Gente, então olha quantas coisas podem acontecer aí no seu cérebro quando você suprime as suas emoções. A gente não pode colocar tudo em um pacote só. Nossa, gente, a pessoa ela vive ansiosa só porque ela está sempre pensando no ano que vem, depois de amanhã, sempre no amanhã. E muitas vezes é a gente ignorar nossas próprias emoções, pode gerar, desencadear, né, essa parte aí do estresse. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele começa a jorrar, né, através das amígdalas, ela começa a trabalhar todo esse processo aí de estresse, a pessoa acaba realmente se sentindo totalmente estressada porque foi ativada essa parte do cérebro. E aí quando se fala, né, dentro daquela parte, ainda da neurociência, né, que a gente fala rotular. Eu gosto até nessa coisa de rotular, eu gosto até de utilizar o nome, nomear as emoções, dar um nome para essa emoção, como foi o que eu dei o exemplo da menina, né, na escola. Então, no teu caso, por exemplo, se você se sentir triste, por exemplo, dizer a si mesma, não é ignorar, eu estou triste agora. E pode realmente ajudar, por quê? Porque você está se colocando, além de estar no momento presente, mas você está reconhecendo aquela emoção. Então, quando você faz isso, pode ajudar. Dar um nome ao que você de fato está sentindo, faz com que o seu cérebro, ele entenda perfeitamente o que é que está acontecendo aí dentro de você. E sabe o que que isso pode fazer? E isso pode diminuir a força dessa emoção, tornando mais fácil você lidar com ela, porque você não está mais no piloto automático, isso acontecendo com você, mas sim você vai estar consciente do seu entendimento. E aí, vamos entender um pouquinho a relação da epigenética e as emoções agora, então, de maneira bem simplificada. Eu sempre explico, começo explicando, e aqui eu vou dar mais um overview, vou dar mais uma explicaçãozinha a respeito aí da epigenética. A epigenética, ela funciona, sabe, como interruptores que ligam ou desligam certos genes, sem alterar o seu DNA. Ou seja, as suas escolhas diárias, como ter uma alimentação saudável, lidar bem com as suas emoções, podem influenciar nesses interruptores. Isso acaba afetando como é que os seus genes eles se manifestam e, consequentemente, gente, o seu bem-estar geral também. Jane, mais uma vez, traz para a gente mais clareza sobre isso. Claro, vou trazer de uma maneira simplificada um exemplo aqui para vocês. Eu quero que vocês pensem no DNA como um grande manual de instruções. Ou seja, por exemplo, um livro de receitas. Ele está presente em quase todas as células do nosso corpo. Esse manual ele contém todas as informações necessárias para o funcionamento do organismo. Então, dentro desse manual, os genes eles são como receitas individuais que ensinam a fazer proteínas essenciais para as funções do corpo. E sim, eles determinam características como cor dos olhos e até altura. Agora, eu quero que você imagine os seus genes como luzes em uma casa, onde cada luz ela representa uma característica ou uma habilidade. A epigenética, aí por sua vez, ela funciona como os interruptores, que podem ligar ou desligar essas luzes. Olha que interessante. Embora não mude a lâmpada em si, que é o gene, mas ela decide quais luzes estão acesas ou apagadas. Ou seja, se você está constantemente estressada e não expressa suas emoções, vive ignorando as suas emoções, é como se as luzes do estresse estivessem sempre acesa, o que não é saudável a longo prazo. No entanto, escolhas diárias saudáveis, como se alimentar bem, se exercitar e expressar aí as suas emoções de maneira autêntica,
ajudam a manter essas luzes apagadas, beneficiando todo o seu bem-estar geral. Então, olha que poderoso. Assim, enquanto o DNA e os genes fornecem informações básicas, a epigenética, ela regula como é que essas instruções elas são utilizadas no dia a dia. A escolha pela expressão emocional autêntica, mais uma vez a importância da autenticidade. Quando você expressa suas emoções de forma verdadeira e saudável, isso pode fazer com esses interruptores, eles sejam ajustados de maneira muito positiva. Ou seja, gente, em outras palavras, ser honesta como é que você se sente, isso pode contribuir e ajudar o seu corpo e a sua mente a funcionar muito melhor, contribuindo aí para todo o seu bem-estar. Quando a gente fala bem-estar, isso reflete na sua saúde física, na sua saúde emocional, na sua saúde espiritual, em todas as áreas da sua vida. Então, poderosa, gerenciar as emoções de forma aberta e honesta não apenas vai ajudar você a se sentir melhor, como também tem os efeitos reais e positivos no cérebro e aí no seu corpo também. Então, perceba o quanto é importante não esconder o que sente, mas sim aceitar e entender as suas emoções. Então, quando você faz isso, você acaba saindo daquela cilada de positividade tóxicas, de ignorar, reprimir, para então você tomar consciência, aceitar, entender e buscar novos caminhos para toda essa mudança na sua vida. E aí a gente também não pode deixar de falar sobre a medicina emocional e a espiritual também. Ou seja, dentro da visão da física quântica, da metafísica, tudo é energia, incluindo as nossas emoções, também são energias. A medicina germânica, ela conecta toda a parte, conflitos emocionais não resolvidos e vivido em solidão a processos patológicos, ou seja, todas as emoções que não foram digeridas, que não foram processadas, que não foram entendidas, elas se tornam processos patológicos, ou seja, adoecem o corpo, sugerindo que as emoções reprimidas, elas podem se manifestar como em doenças físicas. Assim, as práticas, por exemplo, como a meditação, mindfulness, processos que trazem consciência, Ho'oponopono, eles são muitas vezes cruciais para estabelecer o fluxo energético e promover uma saúde integral. Quando a gente fala uma saúde integral, é o todo, é toda aquela parte holística mesmo, né? Porque o nosso corpo, ele está totalmente conectado com a nossa mente, com as nossas emoções, parte física, emocional e espiritual. E aí, por isso, mais uma vez, a importância da expressão autêntica das emoções, ou seja, expressar essas emoções de maneira autêntica é um ato poderoso de autocuidado. Acolher as nossas emoções vai nos permitir criar um espaço para a cura e para o crescimento. Muitas pessoas, elas buscam o meu trabalho para resolver uma questão patológica, algo físico, e elas não têm noção do que elas estavam reprimindo ou ainda continuam reprimindo e o corpo delas continuam adoecendo. E quando a gente trabalha todo esse processo, traz toda essa parte da consciência, a gente harmoniza, a gente trabalha todos os processos, a pessoa vai saindo de toda aquela parte medicamentosa, muitas vezes em conjunto com psiquiatras, em conjunto com médicos dentro da medicina tradicional. E a partir do momento que a gente faz toda essa parte da integração, né? Por isso que eu digo, medicina emocional, complementar, integrativa, porque é totalmente integrado com as demais áreas da medicina. E quando a gente trabalha em conjunto com esses profissionais, cada um vai trabalhar dentro de um aspecto, só que aí a gente une corpo, alma e espírito, a pessoa se cura. Justamente por quê? Porque ela vai entender
que em algum momento ela vai precisar trabalhar aquela parte patológica, ela vai precisar por um tempo daquela medicação, enquanto isso vai liberando emoções, enquanto isso vai ressignificando as emoções, enquanto isso vai trazendo para o ambiente presente, vai cuidando, mudando o estilo de vida, o que que acontece? Essa pessoa se cura. Então, antes da gente ir para as práticas, que a gente já vai começar daqui a pouco, é justamente isso que eu quero passar para vocês. Então, vou partilhar com vocês algumas práticas recomendadas para te ajudar a vencer com consciência toda essa parte da cilada da positividade tóxica, entendendo todo o impacto que causa na vida de ignorar as próprias emoções. Mas antes da gente ir já para essas práticas, eu convido você, poderosa, e agora muitos poderosos também acompanhando, convido vocês a compartilhar esse podcast, esse episódio com pelo menos mais 5 pessoas que merecem saber disso, que com certeza cuidar das emoções também pode salvar vidas. Então, se você é a pessoa que está aqui comigo, será a pessoa que vai justamente contribuir na vida de outras pessoas também. Então, vamos juntos praticar aí a poderosa corrente do bem. Eu estou dando o meu melhor para partilhar aqui com você, mas não corte essa corrente. Pega isso que você está aprendendo comigo e partilhe com outras pessoas. Com certeza você vai fazer uma mudança poderosa na vida de pessoas que por algum motivo ainda não tinham essa consciência, na vida de pessoas que por algum motivo estão acamadas, que também não tinham ainda essa consciência. Quando a gente começa a trabalhar tudo isso, já começa a despertar nessa pessoa uma indignação. Como é que eu não sabia disso? Eu achava que a minha vida só ia resolver se eu tomasse remédio, e o remédio não cura, o remédio remedeia, né? Então, por isso da importância de a gente cuidar de todos os pilares, viu, poderosa? Então, poderosas e poderosos, então partilha isso com pelo menos 5 pessoas, leva essa mensagem para frente e vamos juntos praticar toda essa poderosa corrente do bem, fazendo a diferença na vida de outras pessoas também. Então vamos lá? Bora lá para as práticas? Então, eu gosto de partilhar. Além da meditação guiada, que te ajuda a conectar com o seu momento presente e observar suas emoções sem julgamento, eu tenho aqui o diálogo compassivo com alguém da sua confiança também. Sabe, quem é que não tem uma pessoa da confiança, que te acolhe, que sabe te ouvir, sabe? Partilhe as suas emoções com alguém que possa ouvir você sem julgamento ou até mesmo minimizar os seus sentimentos. Então, aqui não é para a pessoa minimizar o seu sentimento. Quando você vai partilhar com alguém, a pessoa, não, isso não é nada, isso não. Compartilhe com alguém que vai ouvir você sem julgamento e não vai querer mudar nada, ela simplesmente estará ali com um diálogo compassivo, te ouvindo. Então, e aí eu quero partilhar com vocês uma técnica de journaling, chamada journaling, ou escrita reflexiva. Então, aqui eu digo para vocês que é uma técnica dentro de mindfulness, que é uma das técnicas, que é uma prática estruturada, que ela ajuda a integrar os princípios da atenção plena ao hábito de acolher a pessoa, as emoções, com o hábito da escrita. Ou seja, toda essa atividade ela é projetada para aumentar a sua autoconsciência, aumentando o quê? A sua autorreflexão e ajudar a processar as emoções de forma saudável. E aí aqui eu vou partilhar com vocês todo o passo a passo de como é que vocês estarão fazendo toda essa ferramenta que vai contribuir grandemente para todo esse estado de consciência de vocês, para parar de suprimir as emoções, mas trazer para o consciente, entendendo tudo isso. Então, antes da gente ir para o passo 1, eu quero partilhar com vocês aqui quais são os benefícios dessa prática, né, chamada journaling de mindfulness. Eu já eu fiz toda a parte da formação de mindfulness, então eu sou habilitada para partilhar isso, ensinar isso para vocês, justamente porque é algo muito poderoso, é algo tão simples,
mas assim, faz toda a diferença, porque quando você está fazendo todo esse processo da escrita, toda essa parte do estar no momento presente, ele vai aumentando aí. Um dos benefícios é aumentar o aumento da sua autoconsciência, que vai o quê? Trabalhar todo esse processo para ajudar a identificar e entender os seus sentimentos, os seus padrões de pensamento, vai ajudar a reduzir o estresse, porque isso acaba proporcionando um espaço seguro para você descarregar as suas emoções e aliviar aí as suas tensões, sabe? Sabe quando você está naquele dia, é aquele dia cansativo, aquele dia que aconteceu algo que nem você sabe o que que é que está acontecendo, por que que isso está acontecendo? Faz esse exercício para vocês verem, vai ser poderoso. O outro benefício vai ser o que? Clareza mental, né? Quando você trabalha todo esse processo, essa ferramenta, você vai obter mais clareza mental. Por quê? Isso acaba oferecendo que insights sobre os seus desafios. Acaba sendo desafios pessoais seus e vai potencializar o quê? A resolução dos mesmos. Porque quando você traz clareza dessas emoções, a partir do momento que você sabe o que está acontecendo, você vai ter a clareza daquilo que você não quer voltar, aquilo que você não quer repetir, aquelas questões que aconteceram que você não quer mais voltar naquele lugar. Com isso, o outro benefício vai ser o quê? O equilíbrio emocional. Por quê? Ele facilita a aceitação e regulação das emoções de forma muito mais saudável. Então você percebe que essa prática não vai ser suprimir as suas emoções, mas sim você ter a consciência delas e a partir disso fazer todo o processo de gerenciamento. Então o primeiro passo para você fazer essa prática journaling de mindfulness é, primeira coisa, escolha um momento tranquilo. Quero que você escolha aí algum momento tranquilo, né? Encontre um momento aí do seu dia para que você possa dedicar alguns minutos sem interrupção para se concentrar em toda a parte da sua escrita. E essa escrita não é escrita no bloco de notas do computador ou do celular, é no caderno, com caneta. Ou seja, você vai preparar aí um momento, vai priorizar um momento do seu dia, um ambiente calmo. Tudo isso ajuda a facilitar todo o seu processo de introspecção, porque muitas vezes, quando nós estamos nessa tagarelice mental, a gente está muito voltado para o mundo lá fora. E para que a gente possa fazer esse exercício, para trazer toda essa parte da consciência, nós precisamos entrar no momento auto, que a gente fala autoconhecimento, eu comigo mesmo, sair do mundo lá fora e entrar em um processo de introspecção. Então, o primeiro passo é escolher um momento tranquilo. Segunda coisa é respiração consciente. Então, vamos lá. Antes de você começar a escrever, eu quero que você faça algumas respirações profundas e focadas para se concentrar, de pelo menos 7 respirações, sabe? Isso vai ajudar a acalmar a sua mente e trazer o foco para o momento presente. Então, antes de você pegar na sua caneta, começar a escrever, primeira coisa é inspira profundamente, solta 7 vezes. Pelo menos 7 vezes. Se você achar que deve fazer mais, tudo bem, mas pelo menos 7 vezes. Por quê? Quando você faz tudo isso, você vai, né, trabalhar, ativar todo esse processo de acalmar sua mente, porque você vai estar oxigenando a sua parte cerebral, melhorando toda a parte do seu foco, te trazendo para o momento presente, porque toda e qualquer mudança que a gente deseja fazer não é no ontem nem no amanhã, é no momento presente. Então esteja no momento presente. Não existe aquela de dizer, ah, eu não tenho tempo para fazer esse exercício. Talvez não é que você não tenha tempo, talvez você não tenha prioridade em querer mudar a sua vida, em querer melhorar a sua vida, porque tempo todos nós temos. Todo o dia ele tem 24 horas. Não é para mim, não é para uma pessoa muito bem-sucedida, não é para uma pessoa, para um milionário, para um trilionário. É para todos. Assim,
é de uma igualdade que não é essa que pessoas mais bem favorecidas, elas têm mais tempo do que outras, não. O dia tem 24 horas para todos. A diferença é que alguns, eles se comprometem e pagam o preço da sua mudança, outros não. Então, quem é você na fila do pão? Aquele que de fato se compromete a fazer isso, dedicar alguns minutinhos, vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, agora o passo 3. Depois que você escolheu o seu momento tranquilo, depois que você começou a trabalhar suas respirações, pelo menos 7, agora você vai entender como é a parte da escrita livre e honesta. Convido você, no momento que você começar a escrever, comece escrevendo sobre tudo que você está sentindo no momento. Pode ser algo sobre o que aconteceu durante o dia, uma emoção persistente, sabe, que ficou persistindo ali durante o seu dia, ou até mesmo pensamentos aleatórios que vieram no momento que você parou ali para fazer esse exercício. E a chave de todo esse exercício é ser honesto consigo mesmo e não condenar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Lembre-se, seja a pessoa mais grata da sua vida, mais acolhedora da sua vida, você mesma. Aí o quarto passo, atenção ao momento presente. Enquanto você escreve, mantenha o seu foco em como é que você está se sentindo. Evite se perder em julgamento, sabe? Ou críticas sobre os seus pensamentos. Lembre-se de que não há certo ou errado no que você escreve. O que você escreve, você está trazendo clareza, você está sendo honesta consigo mesmo. Acolha tudo que está vindo aí para você e você vai ver que vai valer a pena lá no final. O quinto passo, você vai fazer a obtenção ali da identificações de padrões. Quando você vai revisitar aí toda a sua parte dos seus escritos ao longo do tempo, procure identificar os padrões ou até mesmo os temas recorrentes nas suas emoções, nos seus pensamentos. Isso pode oferecer insights poderosos e valiosos sobre os seus hábitos emocionais. Então, aqui, no primeiro exercício que você vai fazer, na primeira vez que você vai fazer, você ainda não vai ter dados a respeito disso. Então, eu sugiro você, recomendo você fortemente para você ter esse caderninho dessas práticas. Porque à medida que você vai repetindo, fazendo isso por 7 dias, fazendo isso por 10 dias, fazendo isso por 21 dias, então todos os dias você vai repetindo, por exemplo, para você potencializar ainda mais, você vai repetindo isso e coisas novas surgirão. Depois você vai ter a oportunidade de identificar, porque nós seguimos um padrão. Então, quando você começa depois revisitar tudo que você escreveu dessa prática, você vai começar a identificar quais são os seus padrões e tudo aquilo que está repetindo na sua vida. Então, a outra coisa, gratidão e a positividade. Gente, inclua um momento aí para você refletir sobre algo pelo qual você é grato, ou uma experiência positiva do dia. Isso vai ajudar a cultivar uma mentalidade equilibrada e otimista. Sabe por quê? Porque o que que acontece? A nossa tendência todos os dias o universo sempre dá mais do mesmo. E se você está vivendo experiências negativas ali, o que que vai acontecer? No outro dia, o seu cérebro, ele não é o nosso inimigo. Na verdade, tudo que ele quer fazer é poupar a nossa energia. Ele vai simplesmente automatizar aquilo que aconteceu no dia anterior. Então, se aconteceu algo no dia anterior, ele vai repetir aquilo, porque ele quer buscar algo para poupar a sua energia. Então, quando eu falo no sexto passo para você praticar aí, incluir a prática da gratidão e da positividade, você vai fazer isso de maneira consciente, ou seja, o universo vai sempre dar mais do mesmo. Quando eu falo positividade e gratidão, escolha aí todos os dias
2 motivos pelos quais você é grata. Anota aí. Quando você fala 2 motivos pelos quais você é grata, eu sou muito feliz e grata, pela minha vida tranquila e plena. Eu sou muito feliz e grata por ser uma pessoa produtiva, eu sou muito feliz e grata por eu ter um teto para eu morar, eu sou muito feliz e grata. Então perceba que quantas coisas você tem para que você possa incluir. Quando você está fazendo isso, você não só está ativando aquele sistema SARD, sistema de ativação reticular, e sim, quando a gente está ativando isso, o universo passa a trabalhar ao seu favor. Então, não é ignorar as emoções, é você criar conscientemente algo relacionado àquilo que você deseja para sua vida. E depois que você fez toda essa parte aí da gratidão e positividade, a gente vai para a parte do fechamento consciente. Então, o fechamento consciente dessa prática é: termine aí essa sessão com algumas respirações profundas. Você fez lá no começo, né? Por pelo menos 7 vezes. Agora, no final, você vai fazer também finalizar pelo menos 7 vezes também. E aí, você vai repetir em voz alta ou até mesmo mental a palavra gratidão 3 vezes. Mas, Jane, que coisa é essa? Por que que eu tenho que repetir isso? Quando você faz isso 3 vezes, você entra no processo, potencializando esse processo, permitindo que as reflexões do journaling, eles se integrem. Ou seja, ao incorporar o journaling às suas práticas de mindfulness, pode ser uma poderosa ferramenta para promover o seu bem-estar mental e emocional, ativando em você um novo estilo de vida, muito mais equilibrado e saudável, lhe proporcionando uma vida muito mais próspera e abundante em todas as áreas, com mais consciência e gratidão, menos dor e ansiedade. Ou seja, quando você repete 3 vezes, existe toda uma explicação científica, que é uma maneira de você acessar poderosamente o seu inconsciente. Quando a gente está fazendo tudo isso, não só estamos ativando o sistema SAR, que é o sistema de ativação reticular, como também você está acessando toda aquela parte da neuroplasticidade, ou seja, exercitar até se tornar. Quanto mais você está fazendo isso, mais caminhos neurais você está criando e fortalecendo. Então, por isso da importância de você fazer essa repetição de maneira estratégica, não é de maneira no piloto automático, mas de maneira estratégica. Então, poderosas e poderosos, antes da gente finalizar mais um episódio, eu quero compartilhar uma mensagem que pode realmente transformar aí a sua vida, que é o quê? Abraçar as suas emoções com autenticidade é a chave para a cura emocional e energética também. Ou seja, ao reconhecer e aceitar tudo aquilo que você sente, você não só inicia o processo de expansão de consciência, autodesenvolvimento, como também você desbloqueia o caminho para uma profunda transformação energética e emocional também. Então, poderosa, enquanto a gente vai se despedindo aqui desse podcast, eu quero deixar uma pergunta aqui para você, de que vai te trazer aí consciência para que você possa refletir a respeito, né? De que maneira que você pode começar a valorizar as suas emoções a partir de hoje? Quero que você reflita sobre isso. Por quê? A aceitação dos nossos sentimentos é a chave, sabe a chave mestra para evoluir? Por quê? Quando você tem toda essa parte dessa consciência, você traz tudo isso, você trabalha todo o seu processo de aceitação. Então, não ignora as suas emoções, tudo isso vai ser uma chave poderosa para contribuir aí com o seu processo. Então, além disso, eu adoraria muito saber as suas experiências e eu convido vocês para partilhar comigo e nas minhas redes sociais toda a sua participação, porque ela enriquece demais não apenas a minha trajetória, mas também a da nossa comunidade. Você acaba contribuindo para inspirar outras pessoas a se libertarem também das correntes emocionais, sabe aquele medo de errar? E vencer também
a falta de gestão das emoções, o que isso acaba contribuindo para quê? Para que vocês possam abraçar uma vida muito mais plena e mais autêntica. Então, não esqueça, poderosa, de se conectar e de se ampliar dentro dessa trajetória linda. E não deixa também, lógico, de conferir os meus vídeos nas minhas redes sociais. Lá tem muitos insights poderosos sobre saúde, quando eu falo saúde integrativa, dentro de um mundo holístico, é o todo, né? Voltada para a saúde física, mental, espiritual, toda a parte da harmonia, amor próprio. E o que eu quero dizer com tudo isso? A prosperidade em todas as áreas da vida, incluindo a paz com o dinheiro e com as suas finanças também, porque quando a gente cresce nessas áreas, a nossa parte financeira também evolui. Além disso, poderosas, eu quero convidar você, poderosa e poderoso, a se juntar. A nossa vivência terapêutica de 30 dias, a trilha da prosperidade infinita, e não perca de maneira alguma a chance aí de você transformar a sua vida. Começar a transformar a sua vida explorando aqui a parte do meu livro, Os Códigos de Luz e Vibração Elevada, onde serão 365 poderosas afirmações, uma por dia. E tudo isso vai contribuir para você nesse processo do exercitar, porque assim como você exercita aí um músculo do seu corpo, a felicidade ela também pode ser cultivada com práticas constante e intenção, transformando cada desafio em oportunidade de crescimento todos os dias da sua vida. Então eu convido vocês, vamos juntas aplicar esses conceitos de uma maneira muito prática, mas de uma maneira poderosa também, criando uma vida cheia de propósito, de gratidão e o principal, tomando consciência de tudo isso e diminuindo drasticamente o número de ansiedade, porque vocês viram, poderosa, o número é gigante, só que muitas vezes não é só devido ao tempo que estamos vivendo, mas a falta de consciência do tempo que nós estamos e a falta de conhecimento das emoções que nós não estamos reconhecendo. Então, sou muito imensamente grata a cada uma de vocês pela sua presença e eu posso te dizer, eu mal posso esperar para encontrar você de novo no próximo episódio, poderosa. Gratidão infinita e até o próximo episódio. Tchau, tchau.